Olá! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sejam todos muito bem, que tenham tido um dia agradável, uma semana boa e que o Espírito Santo de Deus esteja no seu lar e também no seu trabalho. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre a aula número 21. Não saia daí, vem com a gente. É isso aí, meu amigo, minha amiga, você que é membro ou não de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 21, a aula número 21, que é sobre o dom do Espírito Santo. Mas antes de chegarmos ao dom do Espírito Santo, quero falar para você que sou grato por sua inscrição, sou grato pelo seu apoio, sou grato por você ter chegado até aqui, conhecendo a gente, chegando à grande família do canal Conexão Espiritual. Se você quer encontrar o nosso canal, você digita Conexão Espiritual Sud, vai ser muito mais fácil de encontrar. Apesar de que Sud não está no nome, mas o YouTube ele reconhece esse canal como canal Conexão Espiritual Sud, ou seja, Santos dos Últimos Dias. Meus queridos, muito obrigado. Você que não é inscrito ainda e deseja se inscrever, não esqueça, o momento é agora. E nós vamos falar um pouco mais sobre a aula número 21. Antes de falarmos sobre a aula número 21, quero explicar para você que os nossos últimos capítulos, nossas últimas aulas, elas foram preparação, sempre uma sequência, uma que leva a outra, né? Nós falamos há 3 aulas atrás sobre a fé em Jesus Cristo, que é o primeiro princípio do Evangelho, é onde tudo começa. É quando a gente acredita em Jesus Cristo, quando a gente o aceita como nosso Salvador, nosso Redentor, e que Ele está vivo hoje, que Ele ressuscitou. Depois de nossa fé, a gente desempenha o dom do arrependimento, que é o princípio do arrependimento, o segundo princípio do Evangelho. Primeiro eu tenho fé, depois eu me arrependo das minhas falhas, das minhas transgressões. Ao fazermos isso, o primeiro passo que a gente dá é a ordenança do batismo. Eu tenho fé, eu me arrependo e eu sou batizado para mostrar a Cristo que eu aceito como meu único e suficiente Salvador. E aí, depois do batismo, não está tudo feito. Tem até uma escritura que fala assim, e após entrardes por este caminho, estará tudo feito? Não estará tudo feito, porque nós apenas iniciamos a jornada, iniciamos o caminho que vai levar à vida eterna. Mas o que acontece com a pessoa que foi batizada na igreja? Batizada, como a gente lembra, por alguém que tem o sacerdócio de Deus, batizada ela com a idade de consciência e batizadas por imersão, totalmente mergulhadas nas águas. Essa pessoa ela vai ser confirmada um membro da Igreja de Cristo. Isso acontece de uma forma bem especial. E eu vou falar aqui para você hoje a respeito disso. O que acontece depois do batismo, Primeiro que você já ouviu falar, lá na aula número 7, nós falamos sobre o Espírito Santo. Que ele, o Espírito Santo, é um personagem da Trindade. Que ele é um personagem de espírito, que ele não tem carne, nem ossos, nem sangue como nós temos, mas ele é um Deus, assim como Deus o Pai e Jesus Cristo. Ele está em todos os lugares, Sua influência chega em cada parte do mundo. Eu, por exemplo, hoje eu estou aqui em Santa Rita, na Paraíba. O Espírito Santo tem a sua influência aqui. E nesse mesmo instante, ele tem a influência dele aí, onde você estiver. Seja aqui na Paraíba, seja em qualquer parte do Brasil ou do mundo. O Espírito Santo ele chega até você, a sua influência. Mas existe uma diferença entre Espírito Santo e dom do Espírito Santo. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o dom. Qual é a diferença dos dois? Vou explicar para você e explicar as características do dom do Espírito Santo.
Então, como eu falei para você, após o batismo, nós temos uma outra cerimônia, uma outra ordenança, que é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo ele é um privilégio dado às pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, colocaram em prática e foram batizadas. Como que acontece? Por exemplo, digamos que, o irmão Maurício, que eu já usei no exemplo da aula passada, ele foi batizado e no domingo seguinte ele foi confirmado membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como se dá essa confirmação? 2 elders, 2 portadores do sacerdócio de Melquisedeque, 2 ou 3, eles põem as mãos sobre a cabeça dessa pessoa que tinha sido batizada antes e lhe confirma um membro da Igreja de Cristo. E ele aproveita e lhe concede o dom do Espírito Santo. Qual a diferença dos dois? Como eu falei para vocês, o Espírito Santo ele tem a sua influência em toda parte. Porém, se eu, por exemplo, eu vou dar o exemplo das Escrituras que é mais fácil, tá? Nas Escrituras fala um pouco sobre um personagem chamado Cornélio. Cornélio, ele recebeu a orientação do Espírito Santo. Vamos ler aqui, nós não vamos ler tudo, mas você vai encontrar isso em Atos capítulo 10, tá? Atos capítulo 10, você vai ler, vai conhecer a história de Cornélio. Mas o que aconteceu com ele? Olha só, um anjo do Senhor, ele ministrou a Cornélio. E Cornélio recebeu a influência do Espírito Santo, que testificava para ele que aquilo que ele estava ouvindo era verdadeiro e era de Deus. Porém, Cornélio ele não recebeu essa influência, essa confirmação o tempo todo. Ele precisou ser batizado para, depois de receber o batismo, receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, a influência do Espírito Santo todos nós podemos ter, mas ela não vai ficar conosco continuamente. Ela vai ficar conosco, vai vir, vai nos dar a confirmação e depois some, a gente não sente mais. Quando as pessoas são batizadas, aí sim recebe o dom do Espírito Santo, que é o dom de permanecer com o Espírito Santo continuamente. Porém, como aconteceu com Cornélio, por exemplo, ele recebeu a influência do Espírito, ele acreditou, ele foi batizado e após o batismo ele recebeu o dom do Espírito Santo. Agora sim, com o dom, ele, vivendo de forma digna, poderá ter a influência do Espírito Santo continuamente. O profeta Joseph Smith falou isso, quando ele diz o seguinte: uma pessoa pode ser guiada, aliás, o profeta Joseph Smith disse que nós cremos no dom do Espírito Santo, que atualmente nós desfrutamos deste dom, tão amplamente como no tempo dos primeiros apóstolos. Cremos nesse dom em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, sua majestade e sua glória. Hoje, as pessoas que não são membros da igreja, elas aprendem pelo poder do Espírito Santo que o livro de Mórmon é verdadeiro. Por exemplo, recebe o livro de Mórmon, lê algumas páginas, ora a Deus, pede a ele a confirmação e através do Espírito Santo ela recebe a confirmação de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mas digamos que após receber essa confirmação, ela pega o livro de Mórmon, guarda e segue sua vida e decide não se batizar na igreja. Aquela confirmação que ela recebeu, ou ele, vai sumir do seu pensamento, porque ela não deu continuidade. Digamos que ela decida ser batizada, ela vai ser batizada, vai receber o dom do Espírito Santo. Aquela confirmação vai somente aumentar de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, assim como os ensinamentos de Cristo, de que Cristo é nosso Salvador, de que a Bíblia é sagrada e trata da vida do Salvador também, e tudo o que a gente vive do Evangelho, a sua plenitude, nós receberemos confirmação através do dom do Espírito Santo. Mas você me pergunta, como que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Já falei aqui para você um pouquinho antes, mas vou dar um pouquinho mais de detalhes, tá? Depois que as pessoas são batizadas, elas são confirmadas como membro da igreja, como eu falei antes. Todo elder da igreja que é digno, quando autorizado, pode conceder o dom do Espírito Santo a uma pessoa que foi batizada recentemente. Ou seja, ela foi batizada com água,
E agora ela vai ser batizada com o fogo, que é o Espírito Santo, que é o poder purificador. Por isso o Salvador disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Eu preciso ser batizada, mas também preciso ser batizado com o batismo do Espírito, que é receber o dom do Espírito Santo. Isso não significa que pelo simples fato dos elders colocar as mãos sobre a nossa cabeça, nós já teremos o Espírito Santo sempre. Nós temos o dom do Espírito Santo. Porém, nós precisamos viver de uma forma adequada, uma forma digna, para que o Espírito habite em nós, para que nós possamos sentir a influência do Espírito Santo continuamente. Para sermos dignos de receber a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos, claro, nos esforçar para obedecer aos mandamentos de Deus e manter puros os nossos pensamentos e também as nossas ações. Porque Deus não habita em templos impuros. A gente sabe disso, né? Você já parou para pensar que muitas pessoas, elas falam o seguinte: eu senti o Espírito aqui. Irmão Souza, como você se sentiu durante tal reunião? Puxa, eu senti que o Espírito estava lá, o Espírito Santo de Deus. Mas você ouviu a voz do Espírito? Provavelmente não, porque a voz do Espírito, ela é muito mais sentida do que ouvida. Ela é muito mais de sentir do que de ouvir. É você sentir dentro de você a presença de Deus. É sentir no seu peito a emoção de estar perto de Jesus Cristo. É quando o Espírito ele testifica. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos e apóstolos, e quando ele foi subir aos céus, os apóstolos falaram: Senhor, não nos deixa. E ele disse: eu deixo-vos o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este Consolador é o Espírito Santo, que vai nos consolar, nos ensinar e nos testificar das verdades ouvidas do Evangelho. O Espírito Santo, geralmente, ele se comunica conosco, como já falei, muito mais de forma silenciosa. É mais uma influência do que uma voz. O presidente Mordecai Pecker, que foi do coro dos 12 apóstolos, ele fala o seguinte: o Espírito Santo fala com uma voz que sentimos muito mais do que ouvimos. Quando nós falamos de ouvir o sussurro do Espírito, em geral, nós descrevemos a inspiração espiritual e dizemos sentir. Ele prossegue: a voz do Espírito fala mansamente, inspirando-nos em relação ao que devemos fazer ou dizer, ou pode advertir-nos ou alertar-nos. Esta é a influência do Espírito. Você vai muito mais sentir do que ouvir. Quantas e quantas vezes você esteve em algum local e você sentiu a vontade de falar com uma pessoa? Você muitas vezes não tem nenhum sentido, não tem uma explicação para você falar com aquela pessoa, mas você sente em seu peito, em seu coração, uma vontade grande de falar com aquela pessoa. Você vai lá e fala. E aquela pessoa diz: puxa, eu estava esperando por isso aqui. E aquilo ali você sente que foi o Espírito Santo que te influenciou a fazer aquilo. O Espírito Santo de Deus não nos inspira a fazermos nada contra a vontade de Deus. Pelo contrário, ele nos inspira a fazermos o que Deus espera que façamos. Por isso, o dom do Espírito Santo, ele é um dos maiores dons de Deus. Imagine você as bênçãos que nós recebemos por termos constantemente conosco a companhia, a inspiração, a influência do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é um dos maiores dons que Deus nos concedeu. Por intermédio deste dom, nós podemos saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que a sua igreja foi restaurada na terra. Além disso, podemos ouvir o sussurro do Espírito Santo também, mostrando-nos o que devemos fazer ou deixar de fazer. O Espírito Santo nos santifica e nos prepara para entrarmos na presença de Deus.
podemos também desfrutar dos dons do Espírito, que nós iremos ver no capítulo 22. Não se perca. Esse grande dom que o Pai Celestial nos deu também pode trazer paz aos corações e entendimento das coisas de Deus. É exatamente isso que acontece com a influência do Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz isso. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porém, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo, ele é um dos maiores dons que o Pai Celestial já nos deu. Eu vou deixar aqui algumas escrituras, você vai ver aqui no rodapé, algumas escrituras adicionais a respeito da aula de hoje, do dom do Espírito Santo. Você vai ver em 1 Coríntios que o Espírito Santo habita com os fiéis. Em Atos, você vai ver que o dom do Espírito Santo foi concedido antigamente. Puxa, tem aquela experiência magnífica que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Em Moroni, como receber o Espírito Santo, e assim várias escrituras você vai ver aqui no final da lição. Mas eu não poderia deixar de falar para você a respeito de Simão, o mágico Simão. Esse episódio aconteceu pouco antes de Felipe. Lembra que na aula passada eu falei sobre Felipe e o eunuco, né, que Felipe batizou o eunuco? Nessa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre Simão, que era um mágico. Simão, ele fazia artes mágicas naquela época e ele era tido como um homem respeitado, como se ele tivesse o poder de Deus. Simão se batizou na igreja e ele viu que os apóstolos colocavam as mãos sobre a cabeça das pessoas e davam a elas o dom do Espírito Santo. E Simão, ele desejou ter aquele poder do sacerdócio, né, para dar às pessoas o dom do Espírito Santo. Então Simão ofereceu dinheiro e disse aos apóstolos: dai-me a mim também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E você sabe a resposta dos apóstolos, né? Que o teu dinheiro seja contigo para a maldição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não, não é por dinheiro. Não é o seu dinheiro que Deus quer. Não é. Decididamente, você não vai comprar o poder de Deus com seu dinheiro, mas com a sua dignidade e a sua forma de viver é que você vai ter a companhia do Espírito Santo em sua vida. Finalizamos o vídeo de hoje, agradecemos a você por estar conosco até agora, pedindo a você que se inscreva no canal caso você goste do nosso conteúdo. Como eu sempre digo, se você não gosta, se você não se sente atraído por este conteúdo, você não precisa se inscrever, porque deve ser muito ruim, não é? Você se inscrever numa coisa, num canal, no conteúdo que você não curte, só por amizade. Não, amizade é importante, mas é importante para mim e para você. Eu quero ser seu amigo. Eu não quero que você faça nada que você não goste, apenas porque é meu amigo, tá bom? Ou minha amiga. Então a gente pode estar juntos aqui, mas se você não curtir, não tem problema, a gente vai estar junto em outro local também. Meus irmãos, minhas irmãs, um abraço para vocês. Hoje foi a aula número 21, o dom do Espírito Santo. Eu vou deixar um card aqui para a próxima aula, que vai ser justamente a aula número 22, os dons do Espírito. Nós vamos falar sobre essa maravilhosa lição que é os dons do Espírito. Não perca. Estará disponível aqui no próximo sábado, às 8h30 da noite. Tamo junto? Como sempre. Lembre-se, uma vida fácil não tem graça. Se conecte ao que mais importa, que é o nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. Um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um abração.